Tudo você vai aprender o que é 70 semanas de Daniel, vai aprender a importância das 70 semanas de Daniel. E esta profecia é uma das profecias mais importantes no que envolve escatologia inteira. É uma das profecias mais importantes. Então, você tem que pegar ela, tem que aprender ela. Ainda mais para o sistema dispensacionalista. Você tem que aprender ela, senão você não vai entender muitas coisas lá na frente do Apocalipse. Por exemplo, se eu te disser, se eu te perguntar se você acredita em que a Terra vai passar uma grande tribulação, que vai ser 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de guerra. Ora, você sempre ouviu isso, não é? Eu também. Agora, se eu te perguntar onde é que tem isso na Bíblia? E agora, onde é que tem isso escrito na Bíblia? Que vai haver uma tribulação, essa tribulação vai durar 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio na guerra. Aonde está escrito isso na Bíblia? Você não vai achar. Por quê? Porque isso não está escrito na Bíblia. Por mais que você ouviu e talvez seja um baque para você, pois é, você está aqui justamente para isso, para aprender, para estudar. Isso então não tem nas Escrituras, mas a gente faz uma interpretação de uma profecia, que é das 70 semanas de Daniel. É através das 70 semanas de Daniel que se chega a esse cálculo, que vai haver 7 anos, que o período de tribulação vai ser 7 anos, dividido 3 anos e meio de falsa paz e 3 anos e meio de guerra. É sobre as 70 semanas de Daniel que os dispensacionalistas tiram esse cálculo aí. E é isso que a gente justamente vai aprender. Logo, vamos ler o que está escrito, Daniel no capítulo 9, no verso 24, 25 e 26, contém essa profecia. Então vamos dar uma lida rápida para a gente saber do que se trata. E nessa profecia temos que prestar bastante atenção, ok? Então vamos lá. Capítulo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir os santos dos santos. Verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas, e 62 semanas as ruas e os muros, não botei no plural, as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Verso 25. E depois dessas 62 semanas, será cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra. Estão determinadas essas assolações. Bom, se você parar para prestar atenção, fala de 2 príncipes na sua Bíblia. O primeiro príncipe vai estar com P maiúsculo, que significa o Messias, e o segundo príncipe se refere ao anticristo e vai estar com P minúsculo, que se refere ao anticristo. Então, sobre essa profecia a gente tem que entender algumas coisas. Primeiro, por que essa profecia foi dada a Daniel? Daniel estava estudando, e isso começa já no capítulo 9, se você pegar o capítulo 9 inteiro e ler, as escrituras dizem que Daniel estava estudando, e ele estava lendo as escrituras, e ele leu no livro do profeta Jeremias, então ele estava lendo as escrituras e leu o livro do profeta Jeremias que estava lá. Ele percebeu que o tempo que Israel ficaria no cativeiro seria um período de 70 anos. Então, ele viu que este período, Daniel percebe que esse período estava perto de acabar, estava perto de completar os 70 anos. Então Daniel pensou o quê? Com a vinda, com o término desses 70 anos, virá também o Messias e vai trazer o seu período de paz à terra. Daniel também percebe que quanto mais o povo se humilha, mais Deus se compadece. Então, Daniel vai orando, pedindo pelos pecados, pedindo perdão pelo pecado do povo. Um anjo aparece até Daniel e vai explicar algumas coisas a Daniel. E ele vem explicar justamente que o Messias virá. Mas o Messias não virá agora. E ele explica quando é que vai vir os Messias. Aí começa essa profecia das 70 semanas. Olha, 70 semanas estão determinadas para o seu povo. Mas primeiro, para a gente entender o que essa profecia se trata, temos que entender alguns fatos importantes. Vamos acompanhar no slide quais são os fatos importantes. Fatos importantes. Uma semana dita nas profecias de Daniel correspondem a 7 anos. O sentido original do texto hebraico seria 70 setes estão determinados sobre o teu povo, ou
70, aí a palavra aí que eu destaquei, Shabua, estão determinadas para o seu povo. Volta para cá. Por quê? Que é 77 que estão determinados para o seu povo. 70 Shabu estão determinados para o seu povo. Porque a palavra lá escrito semanas, o tradutor botou semanas, mas no texto original está Shabua, ou Shabuim, Shabua, que significa o conjunto de 7. Então, as 70 semanas escrito ali seria 7. Então, 70 no original ficaria 77 estão determinados para o teu povo. Mas que 7 é esse? Que Shabua é essa? O que significa essa Shabua? Vamos voltar para o slide. A palavra Shabua representa o conjunto de 7. 7 dias, 7 meses, 7 anos. E como chegamos ao entendimento que se trata de 7 anos? Ora, é óbvio, né? Se essa palavra Shabua representa o conjunto de 7, então pode ser 7 dias, pode ser 7 meses, pode ser 7 anos, pode ser 7 horas, porque a palavra Shabua representa o conjunto de 7. Mas qual conjunto de 7 que esse texto está se referenciando? Dá uma olhadinha no slide. O contexto está se tratando de 7 anos, pois duraria 70 anos o cativeiro que Israel passaria. Logo no começo do texto, no capítulo 1, que fala que Israel duraria 70 anos no cativeiro, a palavra lá está escrita Shabua. Entendeu? 70 anos está escrito Shabua. Então, só pelo contexto a gente já sabe que é um conjunto de 7 anos. Agora vamos continuar. Segundo, no capítulo 2, no capítulo 9, verso 2, a palavra 70 anos são 70 Shabuas. Então, já podemos por aí deduzir que você está se tratando de anos, o conjunto de 7 anos. Mas tem mais. 3. A maioria das vezes, a palavra Shabu é usada para se referir a um conjunto de 7 anos. Como no caso de Labão enganando Jacó, lhe dando Leia, e obrigando-o a trabalhar mais uma semana. No original, mais uma Shabua, 7 anos, para ficar com Raquel. Então, o que aconteceu? Jacó fez aquele trato com Labão, Labão deu uma Shabua para ele, tá? Ou 7 anos para ele trabalhar, enganou ele, e deu Leia para ele, depois ele teve que trabalhar mais uma semana, ou mais 7 anos, ou mais uma Shabua, para conquistar Raquel. Então, temos aí que as escrituras, sempre quando as escrituras usam essa palavra Shabua, ela está se referindo ao conjunto de 7 anos. Concluímos, então, que as 70 semanas se referem a 70 semanas de anos. Ok? Até aí tudo bem? Vamos continuar. Agora vamos fazer o cálculo. Por quê? Porque a profecia disse que 70 semanas estão determinadas para o povo. Primeiro, ele vem falando de 7 semanas, depois ele vem falando de 62 semanas, e depois ele vem falando de uma semana final. E agora a gente vai entender algumas coisas aqui. Uma semana, tá aí, é igual a 7 anos, porque a gente aprendeu agora, Shabua, 7 anos, é igual a 7 anos. 7 semanas, então a gente tem que fazer as contas, tá? 7 semanas é igual a 7 vezes 7 anos, que dá 49 anos, ok? Então, 62 semanas, temos que multiplicar por 7. 62 vezes 7. Dá quantos anos? 434 anos. Lembre-se que ficou uma semana lá para o final que a gente não vai contar com ela, ok? Ficou uma semaninha lá para o final. Nós vamos somar então essas 7 semanas mais as 62 semanas. Quanto daria? 49, que é 7 semanas, 7 vezes 7, mais as 62 semanas, que é 62 vezes 7. 434. Ok? Então o total será de 483 anos. Isso tudo é baseado no calendário judaico. E ficará faltando uma semana lá para o fim que a gente não vai falar dela. Então vai lembrando aí. 483 anos no calendário judaico, ok? Que é baseado no calendário lunar, que não tem ano bissexto, tá joia? E o ano é composto por 360 dias. Isso é no calendário judaico. Semanas, mas quando que vai acontecer? Vai se dar o início dessas 70 semanas? Porque essas 70 semanas pode começar daqui a 1 hora, eu não vou saber. Pode começar daqui a 10 anos, eu não vou saber. Pode começar daqui a 5, daqui a 100. Quando que vai se iniciar essas 70 semanas? O texto de Daniel diz lá, sabe e entende. Começa quando? Desde da saída para a reconstrução da cidade. Então nós temos que procurar nas escrituras algum decreto que é dado para o povo de Israel para sair, para reconstruir a cidade. Vamos dar uma olhadinha no slide.
Quando se iniciará as 70 semanas? Quando que vai começar as 70 semanas? Olha lá, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém, alguns decretos foram feitos meio aos anos. Primeiro decreto de Ciro, está aí as referências bíblicas na tela, o slide está aí se você quiser anotar. Segundo decreto de Dário. Terceiro decreto de Artaxerxes. Só que tem um problema, gente. Esses 3 decretos não têm a ver com a reconstrução da cidade. Tem a ver com a reconstrução do templo, dos muros de Jerusalém, mas com a cidade não. Mas tem um decreto, e olha aí no slide, o único decreto que bate com a profecia é o decreto de Artaxerxes por Neemias, por meio de Neemias. Isso está em Neemias no capítulo 2, de 1 a 8. Então o decreto que Artaxerxes dá a Neemias é quando se inicia a 70 semana de Daniel, ok? Então quando se inicia a 70 semana de Daniel? No decreto que Artaxerxes dá a Neemias para Neemias reconstruir a cidade de Jerusalém. Beleza? Outra coisa muito importante. Qual é o objetivo do Messias, ok? 70 semanas estão determinadas para quê? Para que está determinado 70 semanas? Lembre-se, como você é dispensacionalista, eu não sei se você é aliancista, se for aliancista, vai entender isso de uma maneira simbólica. É por isso que eu disse que o dispensacionalismo, a primeira aula, você entender dispensacionalismo e teologia aliancista ou teologia do pacto era bastante importante, porque seria o divisor de água. Lembre-se que o texto está dizendo 70 semanas estão determinadas para o seu povo. E qual é o povo que está se referindo ali? O povo judeu. E sobre a sua santa cidade, que é Jerusalém. Então, essas semanas estão se referindo, estão querendo dizer que essas 70 semanas estão determinadas para o povo judeu. Beleza? O Messias vai vir. O que o Messias vai fazer? Tá? Essas 70 semanas são para quê? Olha o slide aí. Qual o objetivo do Messias? Como nós cremos em 2 vindas, ele veio a primeira vinda e vai ver a segunda para arrebatar a igreja. Por quê? O que aconteceu na primeira vinda? Então, tem essa vinda do Messias tem 6 objetivos. Pode reparar aí na sua Bíblia que tem 6 objetivos. Vai acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, espiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia, ungir os santos dos santos. O que Jesus fez na primeira vinda? Acabou com a transgressão, aí botei rebelião contra Deus. Dar fim ao pecado, os pecados cotidianos. Espiar a iniquidade, que é o que Cristo está fazendo agora. Eu dei uma referência de Hebreus no capítulo 8. Ok? Mas falta a segunda vinda. Na segunda vinda, que nós acreditamos que ele vai voltar para buscar a igreja, o que ele vai fazer? Vai trazer a justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e vai ungir os santos dos santos. Agora lembre-se, pessoal, que ficou faltando uma semana para o final. Ok? Então, o concerto será firmado, que é o concerto de quanto? 3 anos e meio, que vai ser o que todo mundo diz, os 3 anos e meio de falsa paz. O concerto será quebrado. Quando que o concerto vai ser quebrado? A profecia de Daniel diz lá no capítulo 26. Na metade da semana ele vai quebrar o concerto. Ora, se uma semana tem 7 anos, a metade da semana tem quanto? 3 anos e meio. E aí eu botei ali, a grande tribulação começa.